o abismo. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. 15 anos como policial, enfrentando ladrões, traficantes, tiroteios, você acha que já viu de tudo. Mas naquela noite, na Estrada Velha, algo mudou. O que aconteceu na floresta ainda me mantém acordado. Meu nome é Marcos Almeida, e eu preciso contar isso para vocês, porque até hoje eu não sei o que era aquilo. Escutem com atenção, porque essa história não é só minha. Ela pode ser de qualquer um que se aventurar onde não deveria. Era 2h47 da manhã, e eu estava no turno da madrugada, patrulhando as estradas rurais de uma cidadezinha no interior de São Paulo. O frio cortava como uma lâmina, e a viatura era meu único refúgio. Os faróis iluminavam a estrada de terra, cercada por uma floresta tão densa que parecia engolir a luz. As árvores se inclinavam sobre a estrada, como se quisessem me tocar. Eu estava sozinho, o rádio mudo, até que ele crepitou com uma voz rouca, quase engasgada pela estática. Unidade 47, atendimento na Estrada Velha, quilômetro 13. Denúncia anônima. Possível invasão de propriedade. Procedam com cautela. Eu conhecia a Estrada Velha. Todo mundo na região conhecia. Era onde ficava a fazenda abandonada, um lugar que os moradores evitavam como praga. Histórias sobre luzes piscando, vozes no vento, pegadas que sumiam. Eu sempre achei que era lorota de cidade pequena. Mas aquela voz no rádio tinha algo errado. O despachante parecia hesitante, como se soubesse de algo que não queria dizer. Liguei o giroflex, e o vermelho e azul cortaram a escuridão. O motor rugiu enquanto eu acelerava. O ar dentro da viatura ficou pesado, como se algo estivesse me observando do banco de trás. Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Foco, Marcos, falei para mim mesmo. Cheguei ao quilômetro 13. A fazenda abandonada surgia entre as árvores, uma sombra negra contra o céu sem estrelas. A casa principal era uma ruína, janelas quebradas, telhado desabando, a pintura descascada como pele morta. O celeiro ao lado parecia ainda pior, com tábuas soltas balançando ao vento, fazendo um som que parecia um gemido baixo. Estacionei a viatura e peguei minha lanterna. O feixe de luz tremia na minha mão, não sei se era o frio ou outra coisa. Desci e senti o cheiro de terra úmida misturado com algo azedo, como carne podre. O silêncio da floresta era ensurdecedor, só quebrado pelo estalar de galhos ao monte. Polícia! Alguém aí! Gritei. Minha voz ecoou e morreu, como se a floresta tivesse engolido. Nenhuma resposta. Só o vento, agora mais forte, carregando um sussurro que eu não conseguia entender. Era como se vozes falassem ao mesmo tempo, mas muito baixo para distinguir as palavras. Fui até a casa, com a arma na mão. Cada passo fazia o chão rente, e a lanterna iluminava teias de aranha e móveis quebrados cobertos de poeira. No canto da sala, vi algo que me fez parar, um círculo de velas apagadas no chão, com marcas escuras que pareciam sangue seco. Meu coração disparou. Isso não é invasão de propriedade, pensei. Era algo pior. Muito pior. De repente, ouvi um barulho vindo do celeiro, um baque pesado, como se algo grande tivesse caído. Corri para lá, com o coração na garganta. O cheiro azedo ficou mais forte, e agora eu podia jurar que ouvia risadas abafadas, como crianças brincando, mas não havia criança nenhuma naquele lugar. Cheguei à porta do celeiro e empurrei. A madeira rangeu, e a escuridão lá dentro parecia viva, pulsando. A lanterna iluminou o fenopélio, ferramentas enferrujadas, e algo no fundo, uma sombra que se movia rápido demais para ser humana. Eu gritei, polícia! Mostre-se! Mas a sombra sumiu, e o silêncio voltou, mais pesado que antes. Minha respiração estava curta, o suor escorrendo pela testa apesar do frio. Eu não queria entrar naquele celeiro, mas meu dever falava mais alto. Ou talvez fosse medo de ficar parado, de deixar aquela coisa, fosse o que fosse, vir atrás de mim. Avancei, com a lanterna varrendo cada canto. Então vi pegadas no chão de terra. Eram pequenas, como de uma criança, mas tortas,
como se os pés estivessem virados ao contrário. Meu estômago embrulhou. Isso não é possível, murmurei. Segui as pegadas até uma pilha de feno no fundo do celeiro. Quando cheguei mais perto, o feno se mexeu. Não era o vento. Era algo embaixo dele. Puxei a pistola e apontei. Saia daí, agora. Minha voz tremia. O feno parou de se mexer, e por um segundo, achei que tinha imaginado tudo. Então, um grito agudo, desumano, rasgou o ar. O feno explodiu, e algo correu para fora do celeiro, rápido demais para eu ver direito. Corri atrás, tropeçando nas tábuas soltas, com a lanterna balançando. A floresta parecia viva agora, galhos se movendo como se tentassem me agarrar. As risadas voltaram, mais altas, vindo de todos os lados. Cheguei a uma clareira e parei, ofegante. A lanterna iluminou algo que me fez gelar, um boneco de pano, velho e rasgado, pendurado em uma árvore. Ele não estava lá antes, eu tinha certeza. E então, vi os olhos. Não eram botões, como nos bonecos normais. Eram olhos humanos, costurados na cara de pano, me encarando. Soltei um grito e atirei, mas o boneco só balançou, como se estivesse rindo de mim. Eu sabia que precisava sair dali. Corri de volta para a viatura, mas o rádio estava mudo, só estática. Tentei ligar o motor, mas ele não pegava. O frio na nuca aumentava, como se algo estivesse bem atrás de mim. Virei rápido, com a lanterna, e vi uma figura pequena, de pé na estrada, a uns 10 metros. Parecia uma criança, mas a cabeça estava torta, e os olhos brilhavam como faróis na escuridão. Ela não se movia, só me encarava. Quem é você? Gritei, com a arma apontada. Ela não respondeu. Só levantou a mão, apontando para o boneco na árvore. E então, falou, com uma voz que não era de criança. Você não deveria ter vindo. O ar ficou gelado, e a floresta inteira pareceu prender a respiração. Atirei, mas a figura sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Corri de volta para o celeiro, sem saber por quê. Talvez fosse instinto, talvez loucura. Lá dentro, encontrei um porão escondido sob o feno. Desci, com o coração na boca. As paredes eram cobertas de desenhos estranhos, símbolos que eu nunca vi. No centro, um espelho velho, rachado. E no reflexo, não era eu. Era ela, a criança, com aqueles olhos brilhando. Ela sorriu, e eu senti meu corpo travar, como se algo estivesse me segurando. Eu não sei como sair daquele porão. Quando dei por mim, estava na viatura, com o motor funcionando, já amanhecendo. O rádio voltou a funcionar, e o despachante perguntou onde eu estava. Eu não respondi. Não podia. Minha mão tremia tanto que mal segurava o volante. Voltei para a delegacia e nunca contei isso para ninguém. A fazenda foi interditada semanas depois, e dizem que demoliram o celeiro. Mas eu sei que algo ainda está lá. Às vezes, à noite, ouço aqueles sussurros do vento. E, no canto do olho, vejo aquele boneco, com olhos que não eram dele. Se você passar pela estrada velha, não pare. Não olhe para as árvores. E, pelo amor de Deus, não atenda a nenhum chamado. Porque algumas coisas, elas não querem ser encontradas. Meu nome é Ana Ribeiro, ex-policial militar, e eu nunca fui de acreditar em coisas que não explicam. 20 anos da corporação me ensinaram que o pior monstro é o ser humano. Mas, em uma noite de outubro, na rua mais deserta da cidade, eu vi algo que não era humano, e que ainda me persegue. Eu preciso contar isso para vocês, porque, se eu não falar, sinto que isso vai me engolir. Prestem atenção, porque essa história não é só minha. Ela está lá fora, esperando por alguém que cometa o mesmo erro que eu. Era uma noite chuvosa, por volta das 3 da manhã, e eu estava no plantão noturno em uma cidade industrial no sul de Minas Gerais. A viatura cheirava café frio e murro, e o rádio estava quieto, exceto pelo chiado ocasional. Eu estava com meu parceiro, o cabo Eduardo,
Um cara que falava pouco e dirigia com calma, mesmo em noites como aquela, quando a chuva transformava as ruas em espelhos negros. Estávamos patrulhando o bairro da fábrica, um lugar onde as ruas ficam desertas depois das 22 horas, com exceção de alguns bêbados e gatos vadios. De repente, o rádio crepitou. Uma voz masculina, tensa, veio do outro lado. Unidade 12. Atendimento na Rua das Acácias, número 47. Denúncia anônima. Barulho estranho e possível invasão. Procedam com urgência. Eu troquei um olhar com o Eduardo. A Rua das Acácias era conhecida por ser um beco sem saída, com uma única casa no fim, abandonada há décadas. Ninguém morava lá, e os moradores contavam histórias sobre aquela casa, vultos nas janelas, choros à noite, luzes que acendiam sozinhas. Eu ria dessas histórias. Afinal, era só uma casa velha, certo? Mas algo naquela chamada me incomodou. A voz do despachante parecia errada. Era o João, um colega que eu conhecia há anos, mas ele soava como se estivesse lendo um roteiro, com um tom mecânico. Perguntei no rádio: João, pode confirmar os detalhes? Que tipo de barulho? Silêncio. Só estática. Então, a mesma voz voltou, mais baixa: só, vão até lá. O rádio cortou. Eduardo deu de ombros e disse: provavelmente algum vândalo. Vamos resolver isso rápido. Mas eu senti um aperto estranho no peito, como se meu instinto estivesse gritando para não ir. Chegamos à Rua das Acácias em poucos minutos. A chuva caía em cortinas, e os faróis da viatura mal cortavam a escuridão. A rua era estreita, ladeada por muros altos cobertos de musgo. No fim, a casa número 47 se erguia como uma sombra gigante. Era uma construção antiga, de 2 andares, com janelas quebradas e uma porta de madeira meio aberta, balançando com o vento. O telhado estava coberto de telhas quebradas, e uma chaminé torta parecia apontar para o céu como um dedo acusador. O cheiro de mofo e podridão era tão forte que eu senti na garganta, mesmo de dentro da viatura. Eduardo estacionou, e eu peguei minha lanterna. Vamos logo com isso, ele disse, mas notei que ele segurava o cacetete com mais força que o normal. Descemos, e o som dos nossos passos da poça d'água ecoava alto demais. A chuva parecia abafar todos os outros sons, exceto um murmúrio baixo, quase como um cântico, vindo da casa. Você ouviu isso? Perguntei. Eduardo balançou a cabeça, mas seus olhos estavam fixos da porta entreaberta. Empurrei a porta com o pé, e ela rangeu como se estivesse viva. O feixe da lanterna iluminou um corredor longo, com papel de parede descolando em manchas escuras que pareciam infiltrações, ou algo pior. O chão estava coberto de poeira, mas havia pegadas frescas, pequenas, como de uma criança descalça. Meu coração acelerou. Polícia! Alguém aí! Gritei. Minha voz ecoou, mas o murmúrio parou de repente, como se algo tivesse me ouvido. Avançamos pelo corredor, com as tábuas do assoalho gemendo sob nossos pés. O ar estava gelado, e cada respiração me formava uma nuvem de vapor. No fim do corredor, havia uma escada para o segundo andar e uma porta para o que parecia ser uma sala de estar. Escolhemos a sala primeiro. Lá dentro, encontramos móveis velhos, cobertos por lençóis brancos que pareciam véus fantasmagóricos. No centro, uma lareira apagada, com cinzas espalhadas como se alguém tivesse mexido ali recentemente. E, no canto, um espelho grande, rachado, refletindo a luz da minha lanterna de um jeito que parecia errado. Era como se o reflexo mostrasse a sala, mas com algo a mais, algo que eu não conseguia identificar. Foi quando ouvimos um barulho vindo do andar de cima, um arrastar lento, como se alguém estivesse movendo um móvel pesado. Eduardo apontou a lanterna para a escada e sussurrou: tem alguém aqui. Subimos, cada degrau rangendo mais alto que o anterior. O corredor do segundo andar era ainda mais claustrofóbico, com portas fechadas dos 2 lados. O murmúrio voltou, agora mais claro, como vozes cantando em uma língua que eu não conhecia. Meu estômago embrulhou, mas eu não podia mostrar medo. Não na frente do Eduardo, não depois de tantos anos da polícia.
Paramos na frente de uma porta entreaberta, de onde vinha o som. Empurrei com a ponta da lanterna, e a porta abriu devagar, revelando um quarto pequeno. No centro, havia um berço velho, coberto de teias de areia. E, dentro dele, algo se mexeu. Meu coração parou. Era uma boneca, com olhos de vidro que brilhavam sob a luz da lanterna. Mas juro que vi ela se mexer, como se tivesse virado a cabeça para me olhar. Ana, isso é só uma boneca, Eduardo disse, mas sua voz tremia. Ele também tinha visto. De repente, a porta atrás de nós bateu com força, e um murmúrio virou um grito agudo, como o choro de uma criança. Corri para o corredor, com uma arma na mão, mas não havia ninguém. Só escuridão. O rádio na minha cintura crepitou, e a voz do João voltou, mas agora era diferente, distorcida, como se ele estivesse falando debaixo d'água. Vocês não deveriam estar aí. O rádio desligou sozinho. Eduardo me olhou, pálido. Ana, a gente precisa sair daqui. Mas, antes que eu pudesse responder, ouvimos passos rápidos descendo a escada. Corri atrás, sem pensar, com a lanterna iluminando vultos que desapareciam nas sombras. Descemos a escada tão rápido que quase caí. No térreo, a porta da frente estava escancarada, e a chuva entrava, molhando o chão. As pegadas pequenas estavam por toda a parte agora, como se várias crianças tivessem corrido em círculos. Saímos para a rua, e a chuva gelada batia no meu rosto, mas eu não sentia frio, só medo. No meio da rua, sob a luz fraca de um poste, vi uma figura pequena, de pé, de costas para nós. Era uma criança, com cabelos longos e molhados, vestindo uma camisola branca. Ela não se movia, mas eu podia sentir que ela sabia que estávamos ali. Ei, você aí! Não se mexa, gritei, com uma arma apontada. A figura virou a cabeça lentamente, e meu sangue gelou. O rosto dela não era um rosto. Era lisa, como uma máscara de cera, sem olhos, sem boca. Mas, mesmo assim, eu senti que ela me via. Eduardo soltou um palavrão e recuou, tropeçando na calçada. A figura levantou a mão, apontando para casa, e então, sumiu, como se a chuva a tivesse dissolvido. Voltei correndo para a viatura, mas o motor não pegava. O rádio estava morto, só estática. E então, vi algo pelo retrovisor. A casa inteira parecia pulsar, como se estivesse respirando. As janelas piscavam, acendendo e apagando, e o murmúrio voltou, agora alto, como um coral de vozes gritando dentro da minha cabeça. Eu não sei como, mas consegui ligar a viatura e acelerei, deixando a Rua das Acácias para trás. Mas o som não parava. Ele me seguia, mesmo com a chuva abafando tudo. Quando chegamos à delegacia, o Eduardo não falou nada. Ele pediu transferência uma semana depois e nunca mais tocou no assunto. Eu pesquisei sobre a casa número 47. Descobri que, nos anos 70, uma família morava lá, pais e uma filha pequena. Eles desapareceram sem deixar rastros, e a casa ficou abandonada desde então. Alguns dizem que a menina morreu lá dentro, outros dizem que ela nunca saiu. A polícia nunca encontrou corpos, mas havia relatos de vizinhos ouvindo choros e vendo luzes na casa anos depois. Eu nunca voltei à Rua das Acácias. Demiti-me da polícia um ano depois, porque não conseguia mais dormir. Toda noite, eu ouço aquele murmúrio, como se a casa estivesse me chamando de volta. E, às vezes, quando passo por um espelho, juro que vejo aquele rosto sem rosto me encarando, esperando. Se você estiver ouvindo isso e pensar em visitar a Rua das Acácias, não vá. Aquela casa não está vazia. Algo vive lá, algo que não quer ser incomodado, mas que também não deixa você ir embora. Eu carrego essa noite comigo, como uma cicatriz que não explica. E, às vezes, quando a chuva cai, eu sinto que ela ainda está lá fora, esperando na escuridão, com aquele rosto que não é um rosto, me chamando de volta para casa.